Seguindo aqui as nossas aulas sobre 10 dicas de como usar a tecnologia em sala de aula, esse é o primeiro vídeo de uma série para os professores. Eu vou transformar todo o nosso e-book, que você pode baixar aqui gratuitamente, para poder utilizar a tecnologia em sala de aula. Nós vamos transformar cada dica em uma videoaula. Então, se o professor tiver interesse em estar conhecendo essas habilidades que ele pode adquirir de forma gratuita e isso poder ajudar ele de alguma forma a levar uma metodologia diferenciada para a sala de aula, esse e-book vai ajudar e as videoaulas vão ajudar na parte prática. Então, você já pode baixar o e-book é esse daqui. Se você ainda não baixou, é só você inserir o seu e-mail no site, confirmar o e-mail e você vai receber esse material gratuito com as 10 dicas, tá? Então, você pode ler e você vai entender quais são as ferramentas que estão hoje disponíveis para que você possa usar e facilitar as suas aulas, a criação, o compartilhamento de ideias e essas ferramentas que podem vir aí a evoluir o seu planejamento de aula. Então aqui as 10 dicas, só para a gente passar aqui rapidinho para você entender sobre o que é o e-book. Então eu falo aqui primeiro sobre criar uma conta de e-mail. É relativamente simples, a maioria dos professores já possuem, porém se o professor ainda não tem essa ferramenta, às vezes tem uma dificuldade para começar nessa parte tecnológica, então o primeiro passo seria criar o e-mail mesmo. Esse vídeo nós estamos ensinando a criar a sua conta de e-mail utilizando o Gmail, que é o que a gente considera uma ferramenta apta a levar para você várias outras ferramentas que o Google oferece. Então, se você tem um e-mail do Gmail, isso já vai ficar sincronizado, vai ficar mais fácil para que você integre essas ferramentas. O segundo passo seria conhecer essas ferramentas, que são as ferramentas do Google Apps. Você vai encontrar lá uma série de ferramentas para te auxiliar durante as suas aulas e eu vou passar uma a uma das principais que foram selecionadas para que a gente pudesse estar entendendo. Depois eu falo sobre criar um canal no YouTube. Então, por que é interessante criar um canal no YouTube? Quais são as vantagens que você pode fazer com ele? Como começar? É interessante aí para o professor que gosta de tirar as fotos em sala de aula, dos trabalhos, até gravar uns vídeos com o celular, sem muita edição, não precisa ser uma coisa que exija trabalho. É um negócio bem fácil mesmo. Depois a gente fala sobre criar o seu primeiro vídeo, que é realmente pensar em um projetinho, confeccionar um vídeo legal, uma produção, um depoimento de aluno, um trabalho, uma apresentação, qualquer coisa que vá movimentar aí o seu canal no YouTube. E depois a gente fala sobre criar um blog, tá? Esse daqui é a logo do WordPress, é uma ferramenta de criação de blog que eu utilizo bastante com os professores e é possível criar um blog profissional, bonito, sem muito trabalho também. E nesse blog você vai poder publicar os seus artigos, os seus pensamentos, as suas atividades em sala, pode fazer com que o aluno seja um leitor das suas publicações e isso vai estimular ele aí a estar exercitando a leitura. Depois a gente fala um pouquinho sobre criar apresentações interativas. Isso se trata de levar para a sala de aula uma forma diferente de apresentar um trabalho, de apresentar um projeto. Então usar ferramentas que prendam a atenção do aluno com imagens, com movimentações, vídeos, animações que eles gostam bastante. E isso, com certeza, alguns professores já usam, mas vários ainda precisam conhecer outras possibilidades de fazer a apresentação dentro da sala de aula. Aqui eu falo do uso de jogos e aplicativos. Aqui, quando nós entrarmos em detalhes nesse assunto, nós vamos falar sobre a gamificação na educação. Esse é um dos termos que está cada vez mais crescente na área de educação. Muitos eventos sobre tecnologia, sobre educação falam sobre isso. Então, hoje nós temos uma tendência muito grande do uso frequente da tecnologia em sala de aula. Óbvio que ainda nós temos muito para se fazer, muito trabalho, tem que evoluir muita coisa ainda, porém, vários professores já estão se preocupando com isso em tentar fazer com que o aluno tenha mais prazer pelo aprendizado, porque ele tenha vontade
possa partir dele a vontade de aprender. Então a gamificação ela vem de encontro a isso e é interessante que os professores saibam usar ou pelo menos saibam quais são as possibilidades que existem para que os seus alunos possam estar usando. Aqui eu falo sobre criar uma marca para professor, como professor, né? É um conceito que eu criei justamente para que o professor se identifique de alguma forma pelas suas características, seja qual for. Alguns professores eles têm uma habilidade maior com tecnologia, outros com trabalhos dinâmicos. Vários professores têm hoje a condição de criar uma marca e ser conhecido por ela, já que você já tem um blog, né? Se você seguiu aqui os nossos passos, você tem um canal no YouTube, você usa apresentações, usa jogos, então você é um professor dinâmico. E isso tudo é carregado com uma identidade. Quando você fizer uma publicação num blog, vai a tua marca. Pode ser um selo, pode ser um símbolo, pode ser uma imagem. E é legal que o professor crie. Eu gosto de fazer isso porque toda vez que o professor for publicar alguma coisa de sua autoria, ele leva junto o símbolo que ele cria e isso dá uma identidade bem legal. O 9 fala sobre fale a língua dos seus alunos. Então, eu dou bastante palestras em sala de aula, eu falo com os alunos sobre jogos, eu falo sobre desenho animado, falo sobre programas de computador, o que pode e o que não pode usar, redes sociais. Então, eu vejo que os alunos estão muito evoluídos quanto a essa linguagem e a gente conversa de igual para igual, mesmo que a idade seja muito diferente. Eu converso com alunos de 7 anos de idade, converso com alunos de 15 e eles conseguem falar uma linguagem muito parecida e às vezes é uma linguagem que o professor não está muito inteirado. Então é interessante que o professor conheça algumas coisas e a gente fala sobre quais são essas linguagens que os alunos estão falando. Volto a dizer, sempre bato nessa tecla, o professor jamais precisa se preocupar em conhecer tecnicamente os jogos, não precisa saber jogar, não precisa usar todos os programas de computador, não precisa estar em todas as redes sociais. O que o professor precisa é saber quais existem, quais são, quais os alunos estão fazendo e o que se faz em cada uma delas, pelo menos. Sendo saber da parte teórica, ele já tem condições de argumentar com o aluno e até mesmo orientar para poder aí instruir se ele está fazendo ou não a coisa certa. E o 10 fala especificamente em gamificação, é um pouquinho diferente aqui do 7, que fala sobre alguns exemplos de jogos que existem para a sala de aula, e aqui fala sobre a teoria da gamificação, como isso vai funcionar daqui a um tempo, o que está sendo previsto para a gamificação na educação. Então o professor vai ver que é bem útil, vai ver que isso aqui é uma tendência bem inovadora para o futuro da nossa educação. Então, para quem não baixou o e-book, eu vou passar rapidamente aqui. Ele tem uma introdução que fala sobre como a tecnologia está presente na sala de aula, como as gírias dos alunos influenciam no aprendizado e na socialização deles. Quando eu falo de gírias, eu falo de todo o comportamento, né? As gírias elas vêm do comportamento, vêm dos jogos, vêm dos esportes, vêm da tecnologia, vêm de todas as ferramentas que fazem parte do dia a dia do aluno. Então, aqui no e-book é falado e como o professor trabalhar com isso também. Aqui eu falo sobre o fato de conhecer a tecnologia e não necessariamente dominar a tecnologia, né? O professor não precisa conhecer tecnicamente e sim saber quais são as possibilidades. Aqui eu falo sobre um pouco sobre a didática que os alunos precisam ter para utilizar a ferramenta de forma certa, né? E isso precisa de alguém orientando. Normalmente são os pais, as pessoas que entendem um pouquinho mais na escola, como os professores da parte de informática. E é interessante que os professores que não estão relacionados à área de informática conheçam também. E aqui a gente começa ensinando o professor a criar um e-mail utilizando o Gmail. Então aqui eu tenho passo a passo, mas tem gente que pode não querer acompanhar aqui o passo a passo, pode não se identificar lendo e tendo que voltar lá fazer. Então hoje nessa aula eu vou criar o vídeo de como criar a sua conta de e-mail no Gmail. Então se você já tem uma conta de e-mail, eu aconselho que você crie uma no Gmail, mesmo que você já tenha um e-mail do Gmail também. Cria uma conta se você quiser continuar com o estudo que a gente vai passar, porque como eu falei, nós vamos criar uma aula para cada tópico. Então, se você quiser baixar essas aulas, receber essas aulas, cria um e-mail especificamente para esse curso, se você não quiser misturar com os seus e-mails pessoais. Se você quiser, não tem problema. Pode usar o e-mail que você já tem.
Agora, eu acho interessante que você tenha um e-mail só para isso, porque nele você vai poder receber todos os materiais que você receber da escola digital Eu Crio Arte. Nós vamos mandar muita coisa para você. Se ele for do Gmail, melhor. Se não for do Gmail, você pode criar uma conta no Gmail para a gente poder compartilhar o que a gente for criando, certo? Então aqui eu vou sair agora do e-book. Tá? Se você quiser baixar, eu vou voltar aqui a mostrar como você baixa. Você pode acessar o nosso site, eucrioarte.com.br. Descendo um pouquinho a rolagem, você vai encontrar esse e-book aqui. Só clicar em ver mais. E baixar o PDF por aqui. Tá? Aqui ele está explicando como você pode receber o material. A questão é o seguinte, você vai precisar ter um endereço de e-mail. Então, se você não tem e alguém que tenha puder baixar para você, você pode fazer. Ou se não, você aprende a criar um e-mail para poder baixar esse e-book. E é justamente o que a gente está fazendo nessa aula, aprender a criar um e-mail. Então, agora você pode criar, segundo a aula que a gente vai apresentar agora, inserir o seu e-mail aqui. E é o que a gente vai fazer assim que eu terminar de criar a aula. Esse vídeo eu vou parar por aqui, foi mais para apresentar o e-book mesmo e convidar você para a nossa próxima aula, que é criando um e-mail utilizando a ferramenta Gmail. E nele a gente já vai dar uma explorada nas ferramentas do Gmail que ele oferece para que o professor possa estar levando para dentro da sala de aula.